de iniciação à docência do curso de História e no último ano a gente trabalhou em duas escolas estaduais, a Odilon Benes e a Professor Moraes. Com as conversas e os diálogos entre os prividianos e os professores orientadores das escolas, a gente chegou à conclusão que seria interessante fazer um projeto de leitura. Nesse projeto de leitura, a gente identificou que não valeria a pena a gente trabalhar somente a leitura de textos ou de artigos, então a gente buscou trazer um pouco mais da interdisciplinaridade para dentro da escola. Então, através desse projeto, a gente trabalhou também músicas, teatros e outras coisas, como documentários e até visitas aos museus. E com isso, a gente permitiu, e provocou nos alunos uma reflexão a respeito da sociedade e dos problemas que perpassam a vida deles ali no ensino médio, que estão prestes a concluir, E incentivando sempre o trabalho em equipe, a reflexão a respeito da empatia com o outro e todas essas questões de melhoria pessoal. Tudo isso sempre voltado para a abordagem histórica, tentando ao máximo relacionar a história com a vida, o cotidiano deles, todas as leituras e tudo mais de historiadores. A Escola Estadual Odilon Benes fica situada no bairro Coração Eucarístico. Ela é uma escola de caráter integral que atende majoritariamente alunos de baixa renda. Apesar dessas dificuldades financeiras, dificuldades econômicas, ela é uma escola que possui uma boa infraestrutura para o seu modelo de ensino e para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas no projeto. Um exemplo disso é o pátio da escola, onde foram desenvolvidas dinâmicas que ajudaram na sociabilização e aprendizado dos alunos num ambiente mais descontraído. No turno da manhã, a gente desenvolve dois projetos na Escola Professor Moraes. Um deles é o que a gente desenvolve com o professor Yuri, na matéria de Direitos e Deveres do Cidadão. Nessa matéria, a gente percorre com os alunos uma visão histórica sobre a conquista dos direitos civis durante a humanidade no mundo ocidental. Já no turno da noite, os meninos trabalham juntamente com a professora Larissa e eles desenvolveram um projeto que foca no autoconhecimento dos meninos. Então, é um projeto de vida dentro do projeto de leitura, onde eles exploram outras abordagens, como músicas, documentários, filmes, para que os alunos consigam se enxergar como agente ativo da sociedade e da realidade onde eles vivem e estão inseridos. A metodologia que a gente utilizou durante esse tempo na escola Odilon Benes foi uma metodologia participativa. A gente utilizou essa abordagem por entender que essa integração e essa colaboração dos alunos ajudassem a deixá-los sabendo que eles teriam uma voz ativa na participação da montagem dos cronogramas, na decisão das temáticas que seriam trabalhadas durante o tempo dentro das salas, enfim, daria a eles essa oportunidade de falar o que eles gostariam que fosse trabalhado, unido àquilo que era necessário a gente levar para dentro da sala de aula. Foram dinâmicas, que a gente utilizou, dinâmicas de produção, de leitura textual, debates, discussões, onde eles traziam opiniões, manifestavam ali seus interesses, enfim, a gente tentou integrar aulas mais dinâmicas, aulas mais inovadoras que tentassem pegar um pouco mais da atenção deles e fugir um pouco do convencional, do que a gente está acostumado. Eu acredito que tem funcionado bastante. O retorno que a gente teve desses alunos foi um retorno bem legal. Essa troca, tanto de ensinamentos que a gente dava, quanto de aprendizados também que a gente teve ao longo desse tempo, foi, sem sombra de dúvidas, muito recompensador. Bom, e uma das atividades que nós desenvolvemos dentro do PIBIT, na sala de aula com os alunos, foi a dinâmica de personalidades negras, onde os alunos, a gente selecionou algumas personalidades do mundo, do Brasil, para que eles pudessem escolher, e nessas atividades, eles escolheram
um personagem, né, assim dizendo, e se dividiram em trios e duplas para fazer esse trabalho. E aí nós usamos 2 dias de aula para que eles pudessem desenvolver essas atividades, e aí eles utilizaram cartazes, levaram folhetos e assim expressaram as suas opiniões sobre as personalidades negras e o que elas influenciavam na sua boca. Essas personalidades que nós escolhemos foram pessoas de grande impacto na vida negra, né? Seja internacionalmente ou nacionalmente. E a gente pode perceber o quanto que isso impactou na vida deles. Posteriormente, depois, a gente fez uma dinâmica sobre como que essa dinâmica impactou na vida deles. Então, assim, foi bastante proveitosa e a gente pode perceber a interação e a participação de todos os alunos. Eles gostaram bastante dessa dinâmica, que foi uma das que a gente mais teve proveito, assim. Então, os resultados que obtivemos na escola foram bastante proveitosos. Os alunos não só absorveram o conteúdo sobre racismo, mas também obtiveram um senso crítico sobre o tema. Eles conseguiram ter uma abstração mais sobre um senso crítico sobre como o racismo é estrutural e impacta hoje em dia. Além disso, houveram interações entre os alunos, que eles tiveram grandes conexões entre eles sobre o tema, que enriqueceu a discussão. E eu estou muito orgulhosa do processo de engajamento e desenvolvimento que todos os alunos da nossa sala tiveram. No primeiro semestre a gente desenvolveu com o professor Yuri, a partir de uma ótica que a gente trazia problemáticas sobre a realidade dos meninos e abordava elas historicamente, trazendo relação com os direitos humanos. No segundo semestre, a gente decidiu trazer para os meninos uma perspectiva histórica sobre a nossa realidade. Então, a gente decidiu abordar sobre a América Latina como um todo, seu processo de independência, consolidação como um Estado, depois os processos ditatoriais que viveram e a sua redemocratização, trazendo para eles uma consciência sobre todo o processo histórico que a gente viveu para a conquista dos nossos direitos civis até hoje. Durante esse período, a gente buscou consolidar o conteúdo com os meninos através de dinâmicas, pois foi a forma que a gente percebeu que eles mais interagiam e se interessavam pelas aulas. Então a gente usou muito das dinâmicas para envolver os alunos mesmo no conteúdo. Inclusive, uma das dinâmicas que a gente trabalhou foi, na verdade, uma dinâmica mais de vida, assim. Então, a gente contou sobre a nossa experiência, não só como estagiário do PIBID, mas também como estudantes. E essa dinâmica foi muito boa, porque a gente conseguiu aproximar os alunos, criar um certo vínculo com a turma. Então, foi muito gratificante, não só essa dinâmica de vida mesmo, mas todas as outras dinâmicas, porque é uma forma de sair do método mais tradicional de aula. E no final do ano letivo, a gente buscou debater com os meninos, sintetizando esse conteúdo através de debates, para que eles pudessem expor suas ideias e conseguissem expor opiniões, problematizar. Então, nesse último momento, a gente realmente focou nos debates. E foi muito importante, porque a gente também conseguiu, perceber como as aulas foram importantes para essa formação de consciência dos meninos e uma consciência histórica mesmo, de alunos que problematizam, que perguntam, que questionam. Então, assim, nesse final foi legal também perceber que eles tiveram mais interesse pela disciplina da história. Então, assim, que o nosso trabalho realmente foi feito com êxito. Em relação ao período da noite, no professor Moraes, a realidade dos alunos são bem diferentes, do pessoal dos outros turnos. Então, o pessoal trabalha, a maioria dos alunos são alunos de comunidades ao entorno aqui, de locais até muito longe, de Contagem, vem estudar aqui no professor Moraes, e também de maioria negra. Então, a gente viu, e eles têm essa visão, e a gente também teve essa visão ali, convivendo com eles, de que eles se sentem mais fora, da questão escolar, eles se sentem invisibilizados ali dentro desse espaço. E a gente teve até um relato de uma aluna, numa dessas dinâmicas que a gente fez, de que ela nos contou que ninguém nunca a perguntou o que ela queria fazer na universidade, de curso e de futuro mesmo. Então, eles têm
essa visão, e a gente também teve, de que ali eles são muito mais excluídos, né, dentro do ambiente escolar em relação ao conhecimento mesmo do futuro e de incentivo ao futuro deles também. Diante das nossas experiências, percebemos que o VIBID foi de extrema importância na nossa estadia na faculdade, pois a gente começou a ter contato com a escola desde os anos iniciais na faculdade. E outra coisa que a gente achou muito interessante foi essa relação entre o que aprendemos na teoria na faculdade e dar aula dentro de uma sala de aula. Foi uma complexidade e uma conexão muito interessante. Com todas as atividades dinâmicas e apresentações feitas por nós e os professores das escolas, percebemos que ser professor exige uma complexidade muito grande. Com o VIBID, a gente percebeu a importância de ser um professor. É muito maior do que estar em sala de aula. E por último, agradecemos aos nossos professores, a Jacira, a Nilza, todos os funcionários da escola Odilon e professor Moraes, e principalmente agradecemos aos nossos alunos, que nos ajudou a entender a história, a explicar a história e principalmente a tentar sermos mais humanos em relação a como ser um professor.